Olá, seja bem-vindo à Escola de Liderança Átomo. Nós trabalhamos com temas sobre identidade, propósito e também liderança cristã, com base na Palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta bem diferente hoje. Você já imaginou que no capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus estava ensinando sobre administração e produtividade? Sim, Gênesis 1, Deus nos mostra como contemplar, agir e validar, sendo esse um excelente caminho para o nosso propósito e também para valorizarmos e olhar com uma ótica diferente para as nossas rotinas do dia a dia, para o nosso chamado e também para o nosso propósito existencial. Mas eu quero te perguntar, você já é inscrito no canal? Se inscreva, curta esse vídeo e também compartilhe com outras pessoas. Vamos à leitura? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus poderia ter criado tudo com um estalar de dedos, mas ele estava ensinando e deixando o registro do ensino para que eu e você pudéssemos aprender, porque a palavra de Deus, ela tem um cunho didático, ela tem um propósito para nos ensinar como proceder. E estamos ainda no início do mês de abril e podemos iniciar o nosso mês com tudo isso que a palavra vem nos ensinando. Deus poderia ter criado tudo no estalar de dedos, mas não. Ele parou, contemplou, validou, viu o estado de caos que estava a terra, sem forma e vazia. Após contemplar e validar o estado do caos, Deus iniciou assim a criação. Isso é contemplação. Antes de iniciarmos a criação de um novo projeto, antes de criarmos um novo hábito na nossa vida, antes de iniciar uma nova tarefa, um novo processo, é necessário contemplação para observarmos e planejarmos o que vamos fazer. Contemplar não é perder tempo, é ganhar direção. Deus contemplou, criou e após criar, ele validou cada etapa do processo. Criou Deus a luz e viu que a luz era boa. E toda a criação, o Senhor Deus ia validando etapa por etapa. E a palavra nos direciona que viu Deus que é boa a sua criação. Ao longo de um processo, ao longo do nosso propósito existencial, é necessário que venhamos contemplar, venhamos agir, que venhamos contemplar, agir e validar para celebrarmos tudo que é feito. E celebrar eu não digo festa, mas você reconhecer o valor do processo. E no reino de Deus, diante da presença de Deus, tudo que vamos construir é necessário primeiro observar o cenário, é necessário primeiro contemplar, tanto inicialmente quanto ao final do processo. No final, quando Deus foi validar, ele também contemplou a própria criação. E eu quero te mostrar como isso se conecta com um método muito conhecido na administração que se chama ciclo PDCA. O que significa isso? Significa planejar, fazer, checar e agir. Veja como Deus nos ensinou cada etapa do ciclo PDCA somente no início do capítulo 1 do livro de Gênesis. Primeiramente, Deus planejou, ele contemplou a terra sem forma e vazia, quando o Espírito pairava sobre a face das águas. Fazer. Deus separou cada dia para um propósito de fazer. Cada dia foi feito uma ação por Deus e ele separou as tarefas em mini tarefas. Ele poderia ter feito tudo no primeiro dia com uma palavra, mas ele estava ensinando a mim e a você que para fazer é necessário organizar, separação de tarefas, porque vamos fazer todas, mas de um modo micro, porque no modo macro
vamos criar todas, mas no modo micro, pequenas tarefas são possíveis para nós a cada dia. Terceiro, ele checou, ele validou o processo. Ao final de cada dia, Deus contemplou novamente, ele validou o que ele havia criado, ele checou e viu que era bom. E a última etapa do ciclo PDCA, que é agir novamente, ele guardou para o outro dia uma nova etapa da criação, até que inteirou o sexto dia e ele descansou. Assim, eu e você podemos inicialmente planejar o nosso dia, planejar a nossa semana e seguir fazendo as microtarefas que vão nos dar sentido no propósito desta semana. A partir disso, podemos checar ao final de cada dia, dar um cheque nas tarefas que anotamos e agir no novo dia, caso essas tarefas todas tenham sido cumpridas ou se alguma delas demandar uma nova ação, seguindo assim um ciclo de organização no nosso dia e também na nossa semana. Deus é um Deus de ordem e Ele ensina para mim e para você a seguirmos a nossa vida com ordem. Como está o seu guarda-roupa? Como está as tarefas do seu trabalho para essa semana? Como está a disciplina da leitura bíblica? Que eu e você possamos organizar as disciplinas da nossa vida espiritual, da nossa casa e do nosso trabalho, atualizando com o ciclo PDCA, pela ótica da Palavra de Deus, organizando a nossa semana. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por este tempo de conhecimento da Tua Palavra e também deste método de administração do ciclo PDCA. Que nessa semana o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer e nos dar graça para nos posicionar e organizar o nosso dia, as nossas tarefas e que possamos aplicar o ciclo PDCA de uma forma a encontrar organização com as tarefas às quais somos responsáveis, que possamos ter ordem e ver que é boa a ordem, que possamos seguir as referências da Tua Palavra e guiados no Teu Espírito, guiados na Tua luz, que venhamos ter luz na nossa semana e organização, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Eu te espero amanhã.